golaço, mas um golaço do Fabrício Bruno, meu Deus do céu. E o Caio Jorge, mais uma vez, balançando a rede também. Renatinho, e aí? O que você achou desse clássico? Acho que tivemos também dois tempos diferentes, né? Talvez o Atlético Mineiro não conseguiu aproveitar o primeiro tempo até com boa chance. E o Cruzeiro soube fazer isso na segunda etapa, controlou bem o jogo. Vitória, acho que merecida, né? Justa do Cruzeiro, né? Cara, assim, o jogo de uma maneira geral, ele teve um equilíbrio. Foi um bom jogo, né? Um jogo de muita intensidade de ambos os lados, sabe? Muita velocidade. Mas eu acho que o resultado final é muito do que é o conteúdo de jogo das duas equipes hoje, o quanto elas têm de identidade, têm de trabalho mesmo. Assim, do lado do Atlético, eu concordo que o primeiro tempo foi até melhor do que o do Cruzeiro, mas assim, eu acho um Atlético, eu acho muito pouco. Eu acho que o Atlético ele joga abaixo da qualidade que ele tem de elenco, e já faz algum tempo. O Atlético Mineiro ele tem jogadores e tem qualidade para jogar mais bola. Eu acho que o Cuca, a questão da marcação individual, muito forte, isso foi de um primeiro tempo que deixou o Cruzeiro muito desconfortável, o Cruzeiro não conseguiu fluir muito com bola. Mas o jogo do Atlético ele se resume um pouco a isso, a marcar muito forte, aos encaixes individuais, a ser um jogo mais direto e depender muito das individualidades. Você olha para o Atlético com bola, você não vê realmente um trabalho para gerar espaço, um time que tem movimentos ali para realmente extrair a individualidade dos jogadores, entendeu? Eu não tô falando, eu acho que realmente a partir do terço ofensivo, você tem que ter liberdade criativa, você tem que ter autonomia para os jogadores. Mas eu vejo muito pouca mecânica para você exercer esse tipo de situação, para você extrair desses jogadores essa capacidade individual. Então assim, para mim o Cuca até fala depois, eu não sei quando vai melhorar e se vai melhorar. Mas eu acho que tem muito do trabalho dele. Eu acho que o Atlético é um time empacado, é um time que não consegue sair do lugar e tem qualidade para isso. É claro que você tem uma volta, é um clássico, esse mesmo Atlético conseguiu eliminar o Flamengo, assim, e jogos de Copa te trazem esse tipo de situação, mas eu vendo os últimos jogos do Atlético, até olhando para brasileiro, também acho que é um time com pouco repertório, acho que é um time que falta trabalho. E tem uma coisa que parece que todo jogo que você assiste do Galo, ele termina com o Cuca empilhando atacantes e a coisa ficando caótica. Então todo jogo do Galo, a reta final do jogo... já é caótico, fica mais caótico a reta ainda. final dos jogos, elas viram uma loucura, porque ontem o Cruzeiro ele teve várias chances de contra-ataques, assim, de ajuste fino para conseguir criar mais chances. É que não parece... O Cruzeiro só não voltou para classificado já, porque a execução do Cruzeiro foi ruim ontem. Sim, o segundo tempo chega um momento que frente, era toda hora. O hora. Pereira não jogou bem, o próprio Caio Jorge jogou que fez o gol, do que mas ele jogou, alguns contra-ataques escolhas que ele ruins. errou. Então foi um Cruzeiro que ele teve ali. O primeiro tempo foi muito o que o Renato falou, concordo. Jogo que poderia ter ido para qualquer um dos lados, o Galo usando a pressão, mas também o Cruzeiro bem. Eu não achei que o Cruzeiro em nenhum momento ficou acuado com o Galo superior. O Galo mais com a bola, mas um Cruzeiro também jogando no seu estilo, né? Um time sempre muito perigoso e muito letal. E tem isso, cara. Parece que é recorrente essa coisa do Galo. Ele vai entrando em desespero, vai acumulando atacantes, vai acumulando jogadores de frente, o jogo fica espaçado e aí o Cruzeiro pune muito. Esse é o tipo de jogo que o Cruzeiro gosta. Esse espaço para jogar e contra-atacar e jogar em velocidade, um grande resultado do Cruzeiro que encaminha uma classificação. Óbvio que clássico as coisas, elas falam, não tá garantido, mas acho bastante improvável imaginar um Galo virando esse jogo no Mineirão. Mas, enfim, tem jogo ainda. E para você, Vitor Sérgio, talvez a gente até colocasse aqui o Cruzeiro não só como favorito para esse duelo, mas também para vencer a Copa do Brasil, pelo que vem entregando. A gente levantava também, obviamente, a questão do elenco, né? Se tem elenco para disputar o Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. Mas você imaginava que na Arena MRV seria esse placar, um 2-0? Eu achava que o Cruzeiro era favorito para ganhar, inclusive na Arena MRV, porque acho que hoje é mais time. É mais coletivo, O nosso mano a mano mesmo mostrou isso, né? Foi uma distância... Mas o elenco pra você, quem que é melhor? O elenco? Cara, assim, o Cuca indo pro banco não tem sido feliz não, cara. Acho que agora, assim, acho que o elenco, o time titular do Cruzeiro pra mim tá num nível melhor nesse momento e o banco ali, assim, tu vê quem vem do banco no Galo ali. Ontem veio o Rony, não impactou no jogo. Renier. Veio o Renier, fez uma péssima partida. Péssima partida. Então, assim, não sei Igor Gomes, né? Igor Gomes, mais ou menos. Então, assim, mas se você olhar o jogo todo, foi um jogo do primeiro tempo muito equilibrado.
Aquele lance ali que tem aquele bate-rebate estava impedido, então não pode Não nem valeria. contar aquilo como uma possibilidade. E acho que no segundo tempo, o gol do Fabrício Bruno destrava o jogo, né? Porque os encaixes do time do Galo lá estavam muito efetivos no começo. E estava sempre sobrando o Fabrício Bruno. E quando você faz esse tipo de encaixe, você não fica no mano a mano no atacante, né? Você não vai deixar o Caio Jorge, ainda mais nesse nível, o Caio Jorge. Então, tem sempre uma sobra pro Caio Jorge. E aí sobra um lá. E quem estava sobrando era o Fabrício Bruno. Cara, ele fez uma jogada, assim, inacreditável, surreal, né? Porque ele vem conduzindo, tendo espaço e acerta um chute que, assim, de uma felicidade inacreditável. E aí depois desse gol, o Galo não soube o que fazer. Ele não sabia se continuava perseguindo individualmente, se tentava sair para jogar, e aí veio o gol logo depois na bola parada. E aí sim, acho que o Cruzeiro não fez tecnicamente uma partida muito feliz. O Matheus Pereira jogou abaixo do que ele vem jogando, o próprio Caio Jorge nos contra-ataques não foi tão efetivo, o Wanderson jogou menos do que vinha jogando. Se o Cruzeiro está num dia mais efetivo de execução mesmo, se o Cruzeiro tá nesse dia mais feliz, o Cruzeiro teria matado o confronto ontem. O Cruzeiro teria vencido por 4-0. O próprio Gabigol, né? Teve chance, Sim, duas sim. chances, né? Teve um... Cara, do Eduardo também. assim, olhando pro que é o jogo do Cruzeiro hoje, que eu acho que é um jogo que o próximo passo do Leonardo Jardim é um jogo propositivo com um pouco mais de saídas, mas sem treinar no Brasil, sabe como é que é difícil você desenvolver, mas esse tipo de contexto é o contexto que o Cruzeiro fica mais confortável. E o Cruzeiro, ele é acima de tudo um time muito frio, cara. Ele não... já teve momentos que ele oscilou dentro da temporada, no próprio Brasileiro sim, mas ele é um time muito convicto do que o seu treinador quer como modelo. E é um time que mesmo no primeiro tempo, que o Atlético foi melhor, que eu acho que essa intensidade do Atlético incomodou, não deixou o Cruzeiro pensar muito o jogo, o Cruzeiro sempre se mantém a calma. Parece, sabe aquele animal que tá ali esperando a situação para dar o bote. E é um time que quando ele dá o bote, ele vai e resolve o jogo. E aí foi o que aconteceu. O gol do Fabrício Bruno, ele condiciona o restante do jogo. E aí eu tô muito com o Vitor. O Cruzeiro, tecnicamente, tomou decisões muito ruins nas transições. Muitos erros técnicos também dos jogadores. Mas o que me pega muito é isso. O Cruzeiro é um time muito convicto do que ele tem que fazer estrategicamente dentro dos jogos. Ele é um time que ele... Ao contrário do Galo, que se desorganizou total, o Cruzeiro é um time que quando ele tá em situações difíceis, ele pode não conseguir ter êxito, pode perder o jogo e tal, mas ele é um time que não se desespera, ele é um time que ele sabe o momento certo de dar o bote. É um time muito traiçoeiro, assim, é um time que quando você acha que você tá crescendo em cima dele, ele vai lá e tal numa estocada. Que é muito do jogo do Leonardo Jardim, né? A melhor versão do Leonardo Jardim é esse jogo vertical, é esse jogo, mesmo quando tem a bola o Cruzeiro, é um jogo de ataque rápido, é um jogo de resolver rápido. Então assim, pensando em confronto, foi muito bom pro Cruzeiro fazer o primeiro jogo fora de casa. Visitante indigesto, Cruzeiro. Porque ele é um visitante que ele sabe especular dentro do jogo e sabe o momento certo de dar o bote. Acabou construindo O uma Cruzeiro boa chegou vantagem. a 5 jogos e 3 vitórias na Arena MRV, né? Não, e tem uma coisa que... Cruzeiro e Flamengo são dois times que ganharam 3 vezes dentro da Arena MRV, né? O Flamengo jogou 3 vezes, ganhou as 3. Caramba. Impressionante. E o Cruzeiro jogou 5 vezes e ganhou 3. E é curioso, né? Porque às vezes quando a gente fala de um time que especula e sai rápido e contra-ataca, às vezes não tá atrelado a definir como coragem isso, né? Como um time... Mas na verdade o Cruzeiro ele é um time muito corajoso para esse tipo de jogos fora de casa. Como ele sobe pressão nos momentos que precisa. Você vê o jogo contra o Botafogo, é um Cruzeiro corajoso, é um Cruzeiro com menos posse, mas você ficar menos com a bola não significa que você é um time que tá só reagindo e segurando o jogo. O Jardim falou sobre O isso. Cruzeiro ele é um time que os zagueiros são estimulados a conduzirem quando tem a bola. O time sobe todo mundo junto. Quando tem que pressionar alto, todo mundo pressiona. É uma característica individual, também individual e coletiva dos jogadores, de não terem essa coisa de controle, né? De ficar tocando, de jogada de 1 contra 1 em espaço curto, jogadores de velocidade. Christian e Wanderson não são jogadores de receber em espaço curto e tricotarem a jogada. São jogadores de transição.
Tanto o Christian como Sim. o Wanderson. Inclusive, cara, o sem Christian bola. é um cara que eu quero até fazer um vídeo maior no meu canal, falando sobre... É o novo Cara, Ramiro ali pelo lado mano, direito. assim, eu acho que é até diferente. O Ramiro é mais construtor, né? Mais jogo curto. Cara, mais o Christian, motorzinho. ele é o pêndulo da equipe, mano. Porque, assim, a grande chave dessa mudança de rota do Cruzeiro na chegada do Jardim foi usar o Christian de ponta volante, né? Sim. Eu compararia mais ele com o Matuidi, assim. Porque ele é um Williams do volante... Flamengo de 2009? Sim. O Elano do Grêmio 2010. Cara, o tanto de faixa de campo que ele ocupa, cara, ele tá em todas. Tá em todas. Ele faz o trabalho. E outra, ele é um cara que ele faz o trabalho de voltar E é muito muito bom no forte jogo aéreo. e que pisa na área ainda pra finalizar. Muito bom sabe? no É um jogo cara aéreo. que até com bola ele cresceu, ele resolve rápido as jogadas e tal. Muito bom jogador. Cara, a gente tá falando de um time que tem contratações badaladas, que tem um Gabigol no banco de reserva, que tem um treinador que, pra mim, se o Cruzeiro quiser ser forte nos próximos anos, ele conseguir manter esse treinador por muito tempo, ele vai ter muito sucesso. Mas, cara, o Christian, mano, ele é o ponto de equilíbrio, ele é o cara que encaixou. O Jardim ainda escolhe jogos pra jogar, às vezes, com outro jogador ali, às vezes ele puxa até o Matheus Pereira pro lado, pra ter o Eduardo ali como meia, encostando no Caio Jorge. Mas, assim, é incrível como um jogador, como uma ideia que teve o treinador, conseguiu dar um equilíbrio pra essa equipe que é loucura.